E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, mantendo seus estudos. E hoje, como prometido no vídeo passado, eu vou começar a falar a respeito dos acolhimentos que os países, né, não apenas o Brasil, mas que são aceitos, né, no mundo inteiro, que são praticados no mundo inteiro. Bom, hoje eu vou falar a respeito de uma instituição que é praticada por todos os países do mundo, que é o asilo, e vou deixar outras formas de acolhimento para vídeos posteriores. Antes de eu começar a fazer, a falar a respeito do asilo, ficou faltando uma pergunta é, que eu poderia ter feito no vídeo passado e acabei deixando para trás, sobre naturalização. Então, estrangeiro ou estrangeira que se case com brasileiro ou brasileira tem direito à naturalização? Não, não tem. Tá? A resposta é não. O casamento não dá direito à naturalização de estrangeiros no Brasil. Para se naturalizar, o estrangeiro vai ter que passar pelo processo de naturalização como todo mundo. 4 anos de residência no Brasil, capacidade de comunicação em português, não ter cometido crimes. Bom, esses 4 anos podem ser reduzidos para 1 ano se essa pessoa já for falante da língua portuguesa, enfim. O processo é o mesmo, tá? Casamento não garante naturalização. Bom, esclarecido isso, vamos para o asilo. Asilo, pessoal, é uma instituição tão antiga quanto os próprios limites, né? Seja já nos estados modernos, cidades-estado, isso existia desde a Grécia Antiga, né? Asilo essa capacidade, né, de um território proteger um indivíduo, né, um grupo de indivíduos que esteja sendo perseguido por alguma razão em outro país ou outro território. Tá? É simplesmente isso. Com o desenvolvimento dos estados, o desenvolvimento das relações entre os estados, é que ele começa a ganhar outras nuances e acaba ganhando então esse status de asilo político, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui é que quando eu estou falando de asilo, eu estou falando de uma vontade, de uma concessão discricionária de um Estado. Depende da vontade do Estado. No nosso país, depende da vontade do presidente. É ele quem concede o asilo político ou não. É claro que existem condições para isso, como a gente vai ver, mas um Estado não é obrigado a conceder asilo. Isso é a questão mais importante, né? É isso que a gente entende como ato discricionário. E a gente vai ver então que existem dois tipos de asilo. Existe o asilo diplomático, e isso é uma coisa muito dos países latino-americanos, e existe o asilo territorial. Pô, vou começar falando do territorial, que é aquilo que o mundo inteiro pratica, né? Esse é o asilo que a gente entende, né, que é oferecido a um indivíduo que esteja sendo perseguido no seu próprio país por um outro Estado soberano, né? Simplesmente, ó, venha, pode vir para cá, pode ficar aqui, e acaba ficando sob a proteção desse novo Estado. É simples assim. Agora, o asilo diplomático, né, que é uma convenção mais adotada pelas embaixadas sul-americanas, ele é meio que, ele é convencionado pelo Tratado de Direito Penal Internacional de Montevidéu, de 1879, mas já tinha aparecido em outras convenções. O que acontece é que as embaixadas dos países da América Latina tratam as suas próprias embaixadas como território de asilo. Então, uma pessoa que esteja sendo perseguida, por exemplo, na Rússia, ela não precisa vir até o Brasil, ou até a Argentina, ou até o Chile, para pedir asilo. Ela pode se dirigir à embaixada desses países. Isso é uma coisa muito latino-americana. Os países europeus, por exemplo, não tem essa, né? Os Estados Unidos não tem essa. Isso é uma instituição que os países latino-americanos resolveram aplicar. Isso não se limita às embaixadas.
pode ser em navio que esteja a serviço do serviço diplomático, pode ser uma aeronave, não importa. Desde que aquilo, né, aquele território, ou aquele espaço, né, seja ele um veículo ou um imóvel, esteja a serviço da, de um país, né, uma embaixada, de uma embaixada latino-americana, ele pode sim servir como ponto para asilo de um estrangeiro que esteja perseguido. Vocês notaram que apareceu uma asilada aqui. Essa é a Cleo que resolveu entrar no nosso vídeo pedir asilo aqui. Bom, vamos deixar a Cleo aqui, enquanto ela não bagunçar, tá tudo bem. Quais são as previsões normativas no Brasil para concessão de asilo? Bom, primeiro a gente tem o artigo 10 o inciso 10 do artigo 4 da CF, e os artigos 27 e 29 da Lei de Imigração. Eu vou ler esses artigos para vocês. Então, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, são os princípios que regem, né? Vou começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 14, todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e gozar de asilo em outros países. E o segundo parágrafo, esse direito não deve ser invocado em caso de perturbação legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Daí, o artigo 4 da CF 88. Mais especificamente, o inciso 10. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, e lá no inciso 10, concessão de asilo político. Por que eu fiz questão de ler esses artigos? Justamente porque eles mostram os princípios mais importantes observados pelo Brasil para a sua concessão de asilo. Primeiro, essa pessoa não pode ter cometido crimes, né? Nenhum dos crimes contra a humanidade, né, que são reiterados pelo direito penal, né, internacional. Genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, nada disso, tudo isso impossibilita a concessão de asilo. E a segunda coisa é o princípio da discricionariedade, né, que o Brasil ele pode conceder asilo se quiser, né. E, bom, coisas que são importantes a gente perceber aqui. Já falamos, então, que é o presidente quem decide a respeito do asilo e que o asilo não é obrigatório. Então, isso acontece, por exemplo, numa situação em que um presidente resolve conceder o asilo e, de repente, novas eleições, um outro presidente assume e esse presidente simplesmente revoga o asilo. Esse foi o caso do Cesare Battisti, né? Ele havia recebido a concessão do asilo pelo governo Lula. Quando o governo Bolsonaro assume, ele simplesmente revoga o asilo. Cesare Battisti é entregue à justiça italiana, tá? Então isso pode acontecer, não tem obrigação de continuar com o asilado aqui. E uma última coisa é que se o asilado deixa o país em que ele recebe asilo sem comunicação prévia, automaticamente ele perde o asilo. Simples assim, tá? Finalmente, é necessário colocar que o asilo ele já era ponto, né, do Estatuto do Estrangeiro, que foi substituído pela Lei de Imigração, e a lei incorpora essa parte normativa do Estatuto do Estrangeiro em que ficava clara a necessidade de observância das leis do país pelo asilado, tá? Então, o asilado aqui ele não pode descumprir as nossas leis. Basicamente é isso. E que mais que era importante a gente dizer? Sim, sobre o estatuto, né, em que o asilado ganha. O asilado, quando ele vem, né, para o Brasil, assim como quando ele vai para outros países, ele
ganha um novo status, né? A gente chama isso de, a concessão de asilo, ela tem caráter constitutivo. Por quê? Porque ela dá um novo status ao indivíduo que garantiu, que fez o pedido do asilo, né? Garante direitos, proteção e uma nova situação jurídica. Ele ganha o status de asilado, né? Ele não perde a condição de cidadão do país de origem, mas ele ganha um novo status legal no país em que ele se asila, tá? Mais uma coisa importante, eu acho que eu termino aqui, é que o asilo pode ser solicitado enquanto o indivíduo perseguido ainda está no seu país de origem. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho a respeito do asilo. No próximo vídeo eu vou falar a respeito de refugiados e ainda a gente vai ter mais alguns para falar a respeito de Convenção dos Apátridas, a situação dos venezuelanos no Brasil. Esse estudo ainda tem segmento, tá certo? Por hora é isso, vocês vão encontrar um resumo e algumas questões na forma como caiu no TPS aqui na descrição do vídeo. Bom estudo a todos e tchau, tchau!